Abra sua Bíblia em 1 Samuel, capítulo 30. Eu creio que Deus tem um mistério conosco aqui nesta noite. Eu ia pregar nessa noite sobre, já tinha até passado o tema para o pessoal da mídia, sobre rompa seus limites. Eu entrei no santuário e Deus falou, deixa esse limite para outro lugar, para outro momento. E o tema nessa noite, diga para quem está ao seu lado, sacode ele um pouquinho e fala assim, ó, anime-se. Não sei como é que você está terminando o seu ano, anime-se, papai está no controle da sua vida. Anime-se, ainda nesse final de ano você pode ter uma restituição. Versículo 1 desse capítulo 30 de primeiro livro do profeta Samuel. Quando Davi e os seus soldados chegaram a Ziclague, no terceiro dia, os amalequitas tinham atacado o Neguebe, incendiado a cidade de Ziclague. Levaram como prisioneiro todos os que lá estavam, as mulheres, os jovens e os idosos. Ninguém mataram, mas os levaram consigo quando prosseguiram o seu caminho. Ao chegarem a Ziclague, Davi e os seus soldados encontraram a cidade destruída pelo fogo e viram que suas mulheres, seus filhos, suas filhas tinham sido levados como prisioneiros. Então, Davi e os seus soldados choraram em alta voz, até não terem mais força. As duas mulheres de Davi também tinham sido levadas, Ainoã de Jereel e Abigail de Carmelo, que fora mulher de Nabal. Davi ficou profundamente angustiado, pois os homens falavam em apedrejá-lo. Todos estavam amargurados por causa de seus filhos e das suas filhas. Davi, porém, se reanimou no Senhor, o seu Deus. Ou uma outra versão vai dizer, Davi, porém, se fortaleceu no Senhor, o seu Deus. Esse Deus que Davi se fortaleceu, ele veio visitar você aqui nessa noite. Senhor, fala aos nossos corações, abençoa a leitura da Tua palavra, e que, ó Deus, tanto eu quanto cada um aqui, possamos voltar para casa fortalecidos no Senhor. Que o fraco fique forte, que o forte se torne mais forte nesta noite, que o desanimado receba uma unção de alegria e aquele que está alegre comece a transbordar da tua alegria, Pai. É o que eu te peço em nome de Jesus, que todos digam, você pode se assentar. Em todos os tempos, as épocas, a vida ela nos reserva surpresas, umas agradáveis e outras nem tanto. O texto que nós acabamos de ler revela uma aflitiva situação encontrada por Davi. Vivia longe da sua nação, vivia numa cidade com os seus 600 combatentes, 600 soldados, vivia em aliança com um rei estranho, vivia de favor em uma cidade cedida para ele. E nós vamos ler num capítulo anterior que agora Davi é rejeitado pelos príncipes do rei Aquis, que desconfiaram da sua fidelidade. Capítulo 29, versículo 6 e 7 diz assim, então Aquis chamou Davi e lhe disse, juro pelo nome do Senhor que você tem sido leal, ficaria contente em tê-lo servido comigo no exército, desde o dia em que você veio a mim, nunca desconfiei de você, mas os governantes não aprovam. Agora, volte e vá em paz. Não faça nada que desagrade os governantes filisteus. Assim, agora rejeitado e desanimado, Davi tem que voltar para casa. E, ao voltar, ele encontra um quadro caótico. A cidade emprestada estava arrasada e toda queimada. Todos os moradores, diz o texto de 1 Samuel 30, que eles foram levados cativos, filhos, filhas, esposas, idosos, e todos os animais foram levados embora pelos inimigos. O que ficou? Somente desolação. Só o que ficou
Foi Davi ali chorando. Davi achava impossível acontecer. Ficou ali um mar de cinza. Às vezes nós também achamos que algumas coisas são impossíveis de acontecer na nossa vida, até que elas aconteçam. Davi sai para apoiar um rei com quem tinha feito uma aliança. Ele levou todos os seus soldados, não deixou ninguém para tomar conta da sua casa, dos familiares e dos seus filhos. Ele não acreditava que nenhum inimigo teria a ousadia de enfrentá-lo. E quando ele volta, a triste realidade é encontrada por ele e pelos seus 600 guerreiros. A cidade de Ziclau, que tinha sido completamente saqueada, queimada pelos amalequitas. E Davi foi responsabilizado pela situação. Angustiado, recorre ao Senhor, seu Deus. Quando as coisas ruins acontecem na nossa vida de uma forma inesperada, nós tomamos um baque. De repente, queridos, o nosso céu azul, ele começa a enegrecer. O dia que estava bonito na nossa vida já se torna feio, com sujeitos a tempestades e trovoada. Muitas vezes acordamos e logo pela manhã você já recebe uma má notícia. Deixa eu ensinar a você uma coisa nessa noite. A forma como reagimos às más notícias logo cedo vai dizer se o nosso dia será bom ou se o nosso dia será ruim. Se você vai ficar em paz ou estressado. A forma como nós reagimos é que vai dizer se eu vou ter dias melhores ou não. Aprenda uma coisa, eu e você, nós não temos poder sobre as circunstâncias, nós não temos poder sobre as tempestades, mas nós temos poder para controlar as nossas emoções, nós temos poder para controlar o nosso interior e declarar, eu vou ficar em paz, porque Deus está no controle dessa tragédia. Podemos exercitar a nossa fé, podemos buscar em Deus uma solução para todos os nossos problemas. Eu não sei qual é o seu problema, como você está chegando a mais um final de ano, mas eu sei de uma coisa, Deus tem uma resposta para você. Deus, ele tem solução para esse problema. Quando os Davi e os seus soldados voltam a Ziclau, e vem a cidade queimada, destruída, bateu um desespero, não só porque a cidade foi destruída, não só porque a cidade foi queimada, o desespero não foi só esse, foi maior. Foi porque todos os seus filhos, filhas, foi tudo levado embora. Davi, quando olha, não tinha os filhos, não tinha as filhas, não tinha as mulheres. E eles começam a chorar. Afinal, sua família foi levada cativa. E os homens, os 600 guerreiros, eles falam em apedrejar Davi. Se nós olharmos, houve um erro ali de Davi? Talvez sim, porque ao ir para a guerra defender um rei, Davi ele poderia ter deixado alguns homens para guardar aquela cidade, e ele deixa a cidade desguarnecida. Ele poderia deixar alguns soldados, afinal eram 600. Muitas vezes, quando você comete um erro, os seus guerreiros, ou seja, pessoas que estão ao seu redor, a primeira coisa que eles pensam é em te apedrejar. Então não se espante. O que me chama a atenção é que, apesar dessa falha de Davi, porque ele poderia sim ter colocado alguns homens ali, Davi, como todos os homens, ele está no prejuízo. Suas esposas também foram levadas cativas. E ele, como todos os homens, ele chora, até não ter mais força. Ou seja, já se sentindo completamente fraco, desanimado, frustrado, vivendo sobre uma ameaça de apedrejamento.
O interessante é que os homens falam em apedrejar Davi, mas ninguém fala: rei, estou contigo, vamos orar junto. Ô rei, estou nessa, vamos buscar Deus junto, vamos encontrar uma solução junto. Eles apenas falam em apedrejar Davi, culpando Davi por talvez, como eu falei, ter deixado a cidade desguarnecida. Eu quero dizer uma coisa para você, queridos. Você pode ser rei, você pode ser sacerdote, você pode ser profeta, você pode ser pastor, você pode ser apóstolo, você pode ser um líder de grupo de vida. Você está sujeito a errar. Eu acho que você não está sujeito a errar. Você está sujeito a errar. O grande problema aqui é que de nenhum desses 600, a Bíblia não relata se eles foram orar com Davi. A Bíblia diz que Davi foi se reanimar no Senhor. Que Davi foi se reanimar em Deus, com Deus. Que Davi, quando viu aquela tragédia, ele chorou, ele lamentou, ele se angustiou, mas ele foi se fortalecer em Deus. A única maneira de você que está fraco voltar para casa hoje forte é se fortalecer no Senhor. A única maneira de você vencer o inimigo é em Deus. A única maneira de você superar o desânimo é em Deus. Se ninguém, filho, está orando contigo, faça como Davi, vai orar junto, vai orar você. Porque era mais fácil apedrejar Davi do que junto orar com Davi. Davi nos ensina quando estamos debaixo de pressão, porque agora ele está debaixo de uma pressão, agora ele está debaixo de uma ameaça. 600 homens falando em apedrejar Davi. Ele nos ensina, irmãos, que ele chorou que tinha que chorar, se angustiou, mas mesmo debaixo de uma ameaça. E esse é o grande problema das pessoas. Debaixo de pressão, elas preferem meter o pé. Debaixo de um problema, elas preferem fugir. E Davi não, ele vai buscar a Deus. Davi não sabia para onde as mulheres, aquelas famílias haviam sido levadas. Nós temos muitas lições para aprender aqui com Davi nesse texto, queridos. Aqui nós aprendemos que quando estamos sem direção, sem saber qual atitude tomar, devemos buscar a Deus, porque Ele vai iluminar a nossa mente. Não devemos resolver as coisas do mesmo jeito. Se você está aqui nessa noite e não tem como resolver esse problema, eu vou te dar uma boa notícia, uma excelente notícia. Entrega esse problema a Deus, confia nele e o mais Ele fará. Não sabe o que fazer? Sabe qual é o nosso problema? Nós não sabemos muitas vezes o que fazer e queremos fazer do nosso jeito. Muitas vezes, irmãos, eu encontro pessoas que parecem uma barata tonta, que está tentando encontrar uma solução, que está querendo fazer do seu jeito, da sua maneira. Quando você não souber o que fazer, faça como Davi, para tudo e vai consultar ao Senhor. Para tudo, larga a vassoura, larga a comida, desliga o fogão, vai entrar no teu quarto, orar, que Deus vai te dar a direção. Olha aqui o versículo 7 do capítulo 30. Então Davi disse ao sacerdote Abiatar, filho de Aimeleque, traga-me o colete sacerdotal. Abiatar o trouxe a Davi. E o que Davi faz? Ele perguntou devo perseguir esse bando de invasores? Irei alcançá-los? E o Senhor respondeu, persiga-os. É certo que você os alcançará e conseguirá libertar os prisioneiros. Irmãos, quando nós buscamos a Deus, vai ter direção. Você não sabe como fazer com a sua família? Busca a Deus, que vai vir libertação através da sua vida. Deus disse, Davi, eu vou te dar a direção. Davi pergunta a Deus o que ele tinha que fazer. Há muitas pessoas dando cabeçada, se frustrando, fazendo péssimos negócios, decepcionado na vida sentimental, porque não consultou ao Senhor. Não perguntou a Deus, Senhor, isso é da tua vontade?
é isso aqui que eu tenho que fazer. É dessa maneira. Irmãos, sabe o que tem pessoas que não querem consultar ao Senhor? Sabe por que tem pessoas que não vêm a um gabinete pedir uma direção, pedir uma oração? Porque elas dizem, eu sou dono do meu nariz. Sabe de nada, inocente? Nossa vida pertence ao Senhor. Você não é dono de nada, você não é dono de nada. Se Deus resolver tirar de nós o fôlego de vida, acabou tudo. Conhecendo Davi como conheço a história, estudando, eu gosto muito de Davi. E eu creio que ele começou... Por que a gente sempre brincava lá em casa quando alguém errava e às vezes ficava demorando a reconhecer o erro, a gente falava logo, olha, você está com a humildade de Davi. Porque você tem uma coisa que Davi tinha, duas qualidades, dois atributos, humildade e coragem. E conhecendo Davi, eu creio que ele começou essa oração admitindo o seu erro, que foi deixar a cidade desguarnecida. Mas ele se reanimou em Deus, ele se fortaleceu no Senhor, ele buscou em Deus a solução, ele buscou em Deus a saída. Sabe por que as coisas não estão mudando? Porque talvez você está buscando a solução no homem, você está buscando a direção no homem. Quem tem direção e solução para a tua vida é o Todo-Poderoso de Israel. Você consulta todo mundo, mas só não consulta a Deus. Não aqui, no Egito. Tem crente que vai ver horóscopo. Estou falando porque eu conheço. E vou consultar o meu horóscopo. Outro dia, não sei onde eu estava, a pessoa me perguntou, você faz aniversário quando? Eu falei, novembro. Ih, escorpião. Eu falei, não, leão. Falou, não, novembro não é... Escorpião, não é leão. Eu falei, não, que meu signo é leão. Leão da tribo de Judá. Ele se fortaleceu no Senhor. O versículo 6, queridos, irmão, você tem uma coisa. Eu vou dizer para você, 31 de dezembro eu faço 21 anos de ordenado, fui ordenado ao Ministério Pastoral. Fui ordenado dia 31 de dezembro de 99. Se tem uma coisa que sempre me ajudou no ministério, a recomeçar debaixo das pancadas, foi esse versículo 6. Se tem uma coisa que sempre me animou a continuar, foi esse versículo 6. É luta em casa, você tem luta na igreja, você tem luta com problema, você tem luta na sua empresa, você tem luta com a sua família, é enfermidade. Mas, queridos, quando eu leio isso aqui, vou lá para o meu quarto e a Bíblia diz que Davi se reanimou no Senhor. Sabe por que tem muita gente desanimada? Porque fica na televisão, fica na internet, fica no Facebook, fica no Instagram, fica com a vida estragada. Filho, a coisa está ruim, vai se reanimar no Senhor, porque a vitória é certa. Para de ficar reclamando. Irmão, 600 homens ali, vamos apedrejar Davi. Davi falou, eu vou me reanimar no Senhor. Eu sei que Deus vai mudar essa história aqui. Recupere o seu ânimo, querido. E Davi se reanimou. Irmãos, a vida não está fácil. Dá para dizer isso para quem está ao seu lado, a vida não está fácil. Não está fácil. Paulo já dizia o quê? Que os dias seriam maus. A vida está difícil. É luta atrás de luta, é problema atrás de problema. É coisas que você às vezes não espera. Diz que Davi muito se angustiou, porque o povo falava em apedrejá-lo. Querido, esse versículo 6 aqui, ele é fantástico. Todos estavam em amargura, cada um por causa dos seus filhos, das suas filhas. Porém, Davi se reanimou no Senhor, seu Deus. A situação era de angústia. Existia, querido, perigo de apedrejamento. O estado de 600 homens era de amargura. Todavia, queridos, a Bíblia diz que aconteceu algo extraordinário com esse homem chamado Davi. Ele se reanimou no Senhor. O que ele fez? Ele se fortaleceu para poder prevalecer. Davi se reanimou, se fortaleceu. Davi, quando fala que ele se reanimou, você precisa aprender uma coisa nessa noite. Davi, ele prevaleceu sobre o desânimo. Tem gente aí que está se entregando,
Nome de Jesus. Que, queridos, encerra essa década chutando para longe da tua vida esse espírito de hiena. Ó vida, ó azar. Irmãos, tem gente que não consegue ver nada de bom na vida. Misericórdia. Davi encontrou força em Deus Todo-Poderoso. Quando o momento é crítico, irmãos, o desânimo é o principal inimigo a ser vencido. Quando o momento é crítico, o desânimo precisa ser exorcizado rapidamente da nossa vida, irmãos. Exorciza esse desânimo na tua vida. Toma um banho de óleo ungido, se for o caso. Entra aqui no batistério, a gente joga bastante óleo ali. Toma um banho para tu vencer isso. Rápido. Quando o momento é crítico, irmãos, o desânimo é um vírus a ser eliminado. Quando o momento é crítico, é a hora de renovar o ânimo no Senhor. Nós falamos hoje aqui pela manhã, quero falar para você que não vem à noite. Quem tem promessa de Deus aí? Quem gosta de promessa de Deus? Então diga para quem está do seu lado, vou te dar uma boa promessa. Agora fala para ele com autoridade: no mundo terei aflições, mas tenha bom ânimo. O Rei dos Reis venceu o mundo e nos dá a vitória. Anime-se no Senhor, irmãos. Sem ânimo, irmãos, do Senhor nós vamos sucumbindo. Sucumbimos diante das contrariedades da vida, diante dos imprevistos do caminho, diante dos problemas que assolam a nossa família, diante das catástrofes que acometem o mundo. O mais importante é ressaltar algo muito importante. Davi se reanimou no Senhor, seu Deus. Você pode dizer comigo: Davi se reanimou no Senhor, seu Deus. Ele não se reanimou porque, como muitos aqui nessa noite, que se reanimaram ontem porque o Flamengo deixou o Liverpool ganhar. Se reanimaram porque o Flamengo deixou o Liverpool ganhar. A gente já tinha ganhado tudo. Fala, deixa esses caras ganhar, já ganhamos muita coisa, não somos olho grande. Mas ele não se reanimou porque seu time ganhou. Volta para cá. Ele não se reanimou porque ele foi a uma palestra de autoajuda. Ele não se reanimou porque ele, queridos, ganhou 1 bilhão na loteria. Ele não se reanimou porque fez uma sessão de meditação transcendental. Ele se reanimou não porque aumentaram o seu salário, não porque ele fechou um grande contrato. Davi se reanimou no Senhor. É nele que ele se reanimou. A confiabilidade de Deus deve nos reanimar. A estabilidade de Deus deve nos reanimar. Escreva isso no seu coração. A bondade de Deus deve nos reanimar. Eu não sei o que você está passando, mas eu quero dizer para você: Deus é bom, Deus é bom, Deus é bom. O tempo todo Deus é bom. Recupere a sua visão celestial. Quando Davi se depara com aquela situação terrivelmente crítica, ele olha para cima e encontra esperança em Deus. Ele reorganiza o seu mundo interior, adquirindo serenidade. Mas, queridos, em meio àquela calamidade, Davi faz algo mais importante. Quando ele chega em Ziclague, ele faz algo sobrenatural. Ele foi buscar em Deus direção. Ele chamou o sacerdote Abiatar e lhe disse: traga-me a estola sacerdotal. E ele fez isso, irmãos, porque essa era a vestimenta que ficava o urim, o tumim, que eram instrumentos utilizados pelo povo judeu para receber resposta de Deus. Ninguém sabe ao certo o que era esse urim ou tumim, mas alguns estudiosos dizem que eram objetos chatos, não igual você e eu, mas era um objeto. Urim tinha o significado de maldição e o purim significado de perfeição. E Davi utilizou esse método para saber a vontade de Deus. E a Bíblia diz que ele consultou ao Senhor no versículo 8.
O que muita gente faz diante dos momentos críticos. O que você faz na hora de um momento crítico? Tem gente que vai ler a revista Época, Veja, Exame. Vai para ouvir opiniões de analista. Olha a crise, olha a bolsa. Aí vai ficar vendo um monte de coisa. Irmãos, tem gente que assiste... E, irmãos, eu fico impressionado com certos tipos de pessoas que eu conheço e também você conhece. Tem pessoas que acordam 7 horas da manhã e vão assistir jornal, meio-dia está assistindo o mesmo jornal, 10 horas da noite está assistindo o mesmo jornal, entra na internet para ver a mesma notícia. Isso é tremendo. Consegue ver a mesma notícia o dia todo. E tem uns que já vão para de manhã ver jornal, liga a televisão, para ver se existe alguma previsão boa. Irmão, você quer previsão boa? Entra no teu quarto, dobra o joelho, e Deus vai dizer para você, o céu vai dizer, a previsão do céu diz que nesse final de ano vai chover bênção sobre a sua vida. Tem gente que murmura o tempo todo, reclama, lamenta, se esconde. Eu falei aqui de manhã que todos os domingos de manhã nós estamos falando sobre oração. Nós estamos encerrando um ano falando sobre oração. E nós vamos iniciar 2020, nós vamos iniciar a próxima década falando de gratidão. Porque tem gente que acha que orar é só pedir, que eles orar é agradecer. Tem gente que murmura o tempo todo, reclama, lamenta. Irmão, tem gente que não está feliz com nada. A mulher pede para o marido comprar carne, ele compra carne. Aí só que em vez dele comprar alcatra, ele nem dá para comprar mais alcatra, né? Mas ela compra carne. O cara às vezes não entende de nada, ele não foi criado, aí você manda ele comprar carne, você não especifica a carne, aí ele traz a senha, aí você reclama. Assa a carne, bota uma batata e vai ficar uma maravilha. Para de reclamar. Para de reclamar, irmãos. Para de ficar murmurando da vida. Se você pegar um texto de Coríntios, se eu não me engano, se é 1 ou 2 Coríntios, capítulo 10, versículo 10, diz que Deus, irmãos, ele não suporta murmurador. Diz que por causa da murmuração, irmão, você sabe o que é você ficar andando 40 anos em círculo? 40 anos em círculo por causa da murmuração. Então eu quero te dizer uma coisa aqui nessa noite que é profético, que está vindo do céu para mim agora. Tua vida ainda não andou porque você está murmurando demais. Tua vida não está saindo do lugar porque você não para de murmurar. Você está rodando em círculo. Não é culpa do capeta e não é tempo de Deus. Para de murmurar, abre a tua boca, começa a agradecer e as coisas vão começar a acelerar na sua vida. Davi, ele não murmura não, ele vai orar. Tem gente que murmura, reclama, lamenta, se esconde, se enterra como um avestruz. Tem gente que se precipita, toma atitudes impensadas. Provérbios diz que aquele que comete precipitação, Provérbios compara essa pessoa como louco. Ele diz que aquele que se precipita comete loucura. Tem gente que se acovarda, trava, foge, desiste da luta. A pergunta é: o que você faz diante dos momentos críticos? O que nós precisamos fazer diante dos momentos críticos, pastor? Buscar a direção segura de Deus, através de 2 antídotos infalíveis: Bíblia e oração. Bíblia e oração, e vai ter vitória na sua vida. Nos momentos críticos, a gente precisa recuperar a visão celestial. Foi isso que aconteceu com o profeta Isaías. No capítulo 6 diz que no ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado num sublime e alto trono. A visão, irmãos, de Isaías, ela vem quando o rei Uzias havia morrido. O povo estava perdido, a visão espiritual estava decadente. Mas nesse contexto, irmãos, Isaías tem uma visão celestial. Ele contempla o Senhor assentado no trono. O que você vê quando olha ao seu redor? O que você vê quando você olha para o seu interior? O que você vê quando você olha para o seu momento? É hora de olhar para cima. E a pergunta é: o que você vê quando você olha para cima? O que você está vendo? Teto, né? Isopor.
Porque você está olhando com os olhos da carne. Porque se você olhar para cima com os olhos espirituais, você não vai ver teto, você não vai ver um prédio, você vai ver a vitória do Senhor chegando nesse lugar. A visão celestial nos leva a crer, irmãos, em transformação das circunstâncias da terra. Quando o momento é crítico, recupere a sua visão celestial. Recupere o poder de reação. Sabe o que Davi faz? Quando ele vai orar, ele acalma o seu interior. E ele recebe uma nova perspectiva do céu. Davi tem que partir agora para a ação. A Bíblia diz que partiu, pois, Davi. Olha o que diz o versículo 9. Davi e os seus 600 homens que estavam com ele foram ao ribeiro de Bessó, onde ficaram alguns. Desde que Davi ele partiu. O ânimo interior é fundamental, mas não é suficiente. A visão celestial é essencial, mas não é suficiente. Quando o momento é crítico, precisamos empreender ações. A história bíblica, irmãos, está aqui para nos inspirar, para inspirar que você, que já desistiu de alguma luta, para inspirar você que acha que o milagre não virá mais, para inspirar você que interrompeu a sua trajetória de fé e confiança em Deus, para inspirar você que está desmotivado, desanimado em relação aos seus sonhos, aos seus projetos, para inspirar você que simplesmente não sabe mais o que fazer, para inspirar você que está sem forças para dar o próximo passo, para inspirar você que pensa que tudo está perdido, quando o momento, queridos, é crítico, nós precisamos reagir. O momento crítico da sua empresa requer poder de reação de cada funcionário. O momento crítico do seu departamento requer poder de reação de cada componente. O momento crítico da sua família requer poder de reação de cada integrante. O momento crítico da sua igreja requer, muitas vezes, poder de reação de cada membro. O momento crítico requer poder de reação de cada integrante da sua célula. Deus, creia nisso, queridos. Ele é um Deus que prepara surpresas. Você crê que Deus prepara surpresas? Quando nós temos poder de reação, nós podemos contar com as ações extraordinárias de Deus. Olha o que diz o versículo de número 11. E encontraram um egípcio do campo e o trouxeram a Davi. Versículo 14, pula aí. Nós atacamos o Neguebe dos Queretitas, o território que pertence a Judá, e o Neguebe de Calebe, e incendiamos a cidade de Ziclauque. E Davi lhe perguntou: você pode levar-me até esse bando de invasores? E ele respondeu: jura diante de Deus que não me matarás e nem entregarás nas mãos de meu senhor, e te levarei até... Você sabe o que aconteceu aqui? O que acontece hoje aí na política? Delação premiada. Você acha que delação premiada... filho, delação premiada já aconteceu aqui, ó. Ó, eu entrego todo mundo, mas você vai me poupar a vida. Irmãos, Deus prepara surpresa. Eles acharam um egípcio que fazia parte do bando atacado a cidade de Ziclauque. E esse egípcio aqui, ele negociou logo a sua delação premiada e entregou seu bando todo. Aí você vai dizer: poxa, que coincidência. Coincidência? Na vida do crente não existe coincidência. Na vida do crente existe Jesuscidência. Isso aqui é coincidência nada, é pura providência de Deus. Quando damos um passo de fé e coragem, Deus prepara a surpresa manifesta para providenciar a saída para você. E Deus, irmãos, Ele permite restituição. A Bíblia diz que Davi salvou tudo quanto os amalequitas tinham levado, que tudo foi restituído, que tudo foi trazido de volta. Olha aqui o que diz. Vou tentar achar aqui o versículo que fala sobre tudo que Davi pega. Versículo 17. Davi os atacou no dia seguinte, desde o amanhecer até a tarde, e nenhum deles escapou, com exceção de 400 jovens que montaram
em camelos e fugiram. Olha o que diz agora o versículo 18, por favor, acompanhe na sua Bíblia. Davi recuperou tudo o que os amalequitas tinham levado, incluindo suas 2 mulheres. Nada faltou, nem jovens, nem velhos, nem filhos, nem filhas, nem bens, nem qualquer coisa que fora levado. Davi recuperou tudo e tomou todos os rebanhos dos amalequitas, e os seus soldados os conduziram à frente de outros animais, dizendo: esses são os despojos de Davi. Davi recuperou tudo. Deus vai devolver tudo que tiraram de você. Você precisa ter poder de reação, irmãos. O momento é crítico, irmãos. Eu creio numa coisa: esse momento crítico pode dar lugar a uma grande festa na sua vida. Deus é Deus, irmãos. É Deus que cuida da nossa vida. Você está hoje aqui, Deus está cuidando da sua família nessa noite. Deus é Deus que cuidou de Davi nos tempos mais difíceis, irmãos. E Ele cuida de você. Diz que Davi se reanimou no Senhor. Como podemos nessa noite nos reanimar no Senhor? Orando e adorando a Deus que pode todas as coisas. Talvez você entrou aqui assim em direção. Eu creio que se você fazer como Davi, buscar ao Senhor, receba essa palavra, Deus vai trazer direção que vai mudar a sua vida.